Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto de geometria é feixe de paralelas sobre duas transversais não congruentes, né? Aí nesse caso nós temos aqui os princípios do teorema de Tales. Aí vejam só, temos aqui algumas questões que nós temos que determinar em relação a esses princípios. Aqui diz o seguinte: feixe de paralelas. O feixe das paralelas são aquelas linhas, né, que estão lado a lado de uma distância razoável entre si. No caso nós temos aqui, ó, A, observe que ela está numa cor escura, B que está numa cor escura e C que está em outra cor escura. Então nós temos o feixe de paralelo, nós temos A, B e C, tá certo? Em seguida nós temos retas transversais. Quem são as retas transversais? São aquelas retas que cortam as paralelas em uma outra posição, né? Se as paralelas estão na horizontal, elas vão cortar as paralelas na vertical. Então nós temos T e N. São as retas transversais. Em seguida nós temos os pontos do feixe de paralelas pela transversal T. Então aqui nós temos A, B e C que são paralelas e a reta T, que no caso, quando ela passa pelas paralelas, ela cria três pontos, né? Observe que nós estamos analisando só as cores escuras, as retas escuras. Nós temos o ponto A, ponto B e ponto C. A, B e C. Em seguida, nós temos pontos do feixe de paralelas pela transversal M. Então, aqui nós temos as três paralelas, A, B e C, e nós temos essa transversal cortando as três, que no caso seria M, criando três pontos, no caso M, N e P. N e P. Em seguida, nós temos segmentos não congruentes em T. Ó, lembrando que esses segmentos congruentes são aqueles que têm a mesma distância de um para o outro. Então, aqui no caso, em T, que é essa daqui, nós temos dois segmentos. Se eles forem da mesma distância, eles são congruentes. Se eles forem de distâncias diferentes, então eles não são congruentes. Observe aqui, eu tenho uma distância de A para B. Observe que eu só tenho uma linha vermelha no meio. E eu tenho um segmento de B para C. Eu tenho duas linhas vermelhas no meio, né? Então logo você percebe que de A para B você tem uma distância, certo? De A para B, que não é congruente. Observa, esse aqui é o signo da congruência quando você corta, que não é congruente com BC, porque AB é um tamanho e BC é um outro tamanho, tá certo? Aí nós temos segmentos não congruentes em M. Então essa daqui é a reta M. Aí nós temos os segmentos. Nós temos o segmento MN e NP. Aí observe que MN tem uma única reta vermelha entre elas. E NP tem duas retas vermelhas entre elas, né? Observe que a distância das retas é a mesma para todas. Aí no caso você tem MN, que não é congruente, isso aqui é o símbolo da não congruência, com NP. Entendeu? AB não é congruente com BC e MN não é congruente com NP. Aí nós temos o seguinte, sétima. Há quantas unidades divisoras em AB e MN? Então, observe, eu tenho aqui, ó, AB e tenho MN. Quantas linhas, eu usei uma linha vermelha, uma reta vermelha para dividir essa distância. Aí, no caso, eu criei quantas unidades? Dessa maneira, eu criei duas unidades. Se não houvesse a linha vermelha, seria uma única unidade. Mas quando eu passei a linha vermelha, eu criei duas unidades entre AB e entre MN. Tá certo? Aí em seguida, a oitava. Há quantas unidades divisoras em BC e NP? Observe, ó. BC, daqui para cá, se não tivesse as linhas vermelhas, seria uma única unidade. E NP é a mesma coisa. Aí eu coloquei duas linhas vermelhas. Aí eu criei quantas partes? Uma, duas, três. Então eu tenho três unidades de B para C e 3 unidades de N para P. Tá certo? Aí o que é que isso cria? Porque quando eu faço essas linhas, eu deixo todos na mesma distância. Todos estão a uma mesma distância. E o que acontece? Eu crio segmentos proporcionais, né? Um é proporcional ao outro. Aí nessa condição eu tenho
AB, que tem 2 unidades, e BC, que tem 3 unidades. Quem são os seus segmentos proporcionais, né? Desse lado aqui eu tenho AB, então o seu proporcional é MN. MN. Por quê? Porque NM também tem 2 unidades. Eu tenho BC, que tem 3 unidades. Então, quem é seu proporcional? BC tem 3 unidades. Então, seu proporcional é NP, porque também tem 3 unidades. Tá certo? Muito bem, alunos, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos o feixe de regra sobre 2 transversais não congruentes, né? Princípio do teorema de Tales, e as características que nós temos que determinar em relação a isso. Aqui é o seguinte, ó, feixe de paralelas. Quem são? O feixe de paralelas são representados por 3 letras minúsculas aqui nesse caso, certo? Em seguida nós temos retas transversais. As retas transversais são as que cortam verticalmente, elas também são representadas por 2 letras minúsculas. Em seguida nós temos os pontos do feixe das paralelas pela transversal R. Veja só, essa daqui é a transversal R, ela está criando 3 pontos, né? E esses pontos são representados por 3 letras maiúsculas, tá certo? Em seguida nós temos os pontos do feixe de paralelas pela transversal S. Essa daqui é a transversal S, ela também cria 3 pontos com as paralelas, representados por 3 letras maiúsculas. Em seguida, nós temos segmentos não congruentes em R. Então, no caso aqui, você já tem o símbolo da não congruência e vai determinar quem são os 2 segmentos não congruentes. Por exemplo, você tem o primeiro, representado por 2 letras maiúsculas, no caso, com 2 unidades, e aí você tem o segundo, representado por 2 letras maiúsculas, que tem 3 unidades, né? Em seguida, nós temos os segmentos não congruentes em S. O mesmo princípio, o primeiro segmento ele é representado por 2 letras maiúsculas, porque ele está dividido em 2 unidades. E o segundo segmento não congruente, ele está representado por 2 letras maiúsculas, que também está dividido em 3 unidades, certo? Em seguida nós temos a quantas unidades divisoras em EF e HJ. Observe, EF, HJ. Então, quando não tinha a linha vermelha, era só uma unidade. Quando eu coloquei a linha vermelha, ela deu uma quantidade X de unidades, né? Um certo valor, que você vai lá. Tantas unidades. Oitava, a quantas unidades divisoras em FG e JK? Aí você tem o FG e tem o JK. Se não houvesse essas linhas vermelhas, seria uma única unidade. Mas quando eu coloquei as 2 linhas, eu criei uma quantidade X de unidades. Aí você vai colocar tantas unidades aqui na oitava. Nona, determine os segmentos proporcionais. Como assim segmentos proporcionais? Aqueles que possuem a mesma quantidade de unidades. Por exemplo, o EF ele possui 2 unidades, então você vai procurar outro segmento que possua 2 unidades. O FG ele possui 3 unidades, então você vai procurar outro segmento que tenha também 3 unidades, tá certo?